Boa noite. A América do Sul vive uma situação conturbada em vários países. Crise nas eleições da Bolívia, protestos pela alta do combustível no Equador, eleições polêmicas na Argentina e no Uruguai e o Chile, que vive um caos desencadeado pelo aumento dos preços da passagem de metrô, sem contar ainda a Venezuela, que já está em crise há vários anos. E para falar sobre tudo o que ocorre aqui no nosso continente, eu vou conversar hoje com o professor Marcos Antônio de Moraes. Professor Marcos, obrigada por participar mais uma vez da Ação Nacional. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, telespectadores, boa noite, equipe. Estou muito satisfeito de estar aqui. Muito obrigado. E nós também de te receber de novo. Professor, o que está acontecendo com a América do Sul, com o nosso continente, que vários países aí resolveram entrar juntos em crise? Eu diria que a América do Sul, ela tem uma doença muito antiga. Eu estenderia para a América Latina, começando pela nossa colonização. Nós somos colonizados principalmente por portugueses e espanhóis, que gastavam mais do que arrecadavam. Sempre foi assim. Enquanto que os Estados Unidos, colonizado pelo Reino Unido, tudo que era gasto pela monarquia tinha que passar pelo crivo do parlamento. Ou seja, uma aprovação para aquilo que seria gasto. Além disso, tinha um banco que fiscalizava, que fazia uma auditoria no governo. Essa é a herança que os Estados Unidos recebeu do Reino Unido, que assim se porta desde o século XVII, enquanto o nosso DNA está corrompido por três situações. Primeira, gastar acima do que arrecada. Segunda, uma chaga muito difícil de sair, que é a corrupção. E, em terceiro lugar, a péssima distribuição de renda. Nós temos concentração de renda em todas as democracias, mas na América Latina isso é de forma muito exacerbada. Então, quando a gente fala aqui no Brasil, costuma-se falar muito sobre isso, que o nosso problema vem desde lá de 1500. Não é exagero quando você fala isso, nem para nós e nem para os outros países? Não é exagero. Não é exagero. Nunca se esqueça. Em primeiro lugar, eles exploraram, normal, até aí normal na África também, só que eles gastavam nas cortes, com festas, com regalos, acima daquilo que eles exploravam. Diferente, como eu disse para você, da situação do Reino Unido do século XVII, que tinha auditoria, que tinha um parlamento, que ia aprovar aquilo que seria gasto ou não. Essa é uma grande diferença. E nós herdamos isso. A partir do momento que nós herdamos isso, quando nos tornamos independentes, surge uma elite na América Latina inteirinha agrária, que concentra as terras em suas mãos em detrimento dos escravos, em detrimento dos índios, depois em detrimento dos imigrantes. Então você tem um método segregacionista de cara, um concentrando terras e renda e o outro sem absolutamente nada. A gente já vai entrar na situação pontual de cada um desses países que eu falei aqui, mas aí, professor, se a gente pensa que é um problema que vem de antigamente, que está no nosso DNA, na nossa cultura, a má distribuição de renda, a corrupção, esses recursos que eram utilizados sem nenhum cuidado, não fica um pouco cômodo para nós, como população, colocar a culpa no nosso DNA e a gente não querer resolver o problema? Parece que está sendo ao contrário, parece que a gente está querendo resolver o problema. Mas não temos um rumo, a gente está atirando para todos os lados para ver se acerta, evidentemente, em algum caminho que possa nos trazer maior dignidade para toda a classe menos favorecida. Estamos dando tiro para todos os cantos para ver se a gente consegue acertar. Não temos ainda um caminho. Verifique. Nós tivemos um problema na década de 60, na América do Sul, que foi com a ditadura militar. Então, nós vivemos um tempo debaixo de um cabresto muito grande. Quando termina a ditadura militar, nós vamos nos redemocratizar. Portanto, a nossa democracia é jovem.
ainda incipiente, ainda em formação. Então estamos naquela de escolher, igual as criancinhas brincam com uma florzinha dizendo bem me quer, mal me quer, bem me quer, eu vou tentar que sobre a folhinha, bem me quer. Ou seja, que o governo me queira bem, me dê dignidade para viver, me dê condições de sobrevivência e que a renda não seja tão concentrada. Para que isso ocorra, Renata, é preciso tributar as grandes fortunas. E é difícil um governo que queira chegar nesse ponto. Os Estados Unidos conseguem. Quanto mais nós aqui que somos uma democracia, nós aqui do continente, né, sul-americano, da América Latina. Para a gente começar a falar sobre isso, até sobre concentração de renda também, que o professor vai falar com a gente, vamos começar falando sobre o Chile. Os protestos começaram aí há algumas semanas em virtude de um aumento de 3,75% dos preços das passagens de metrô na capital, Santiago. O governo justificou esse reajuste por conta do preço do dólar. Como que o preço do dólar, professor, pode interferir nas passagens de metrô? Por que causou esse alvoroço todo em Santiago? Renata, o Chile, desde a década de 70, para ser exato, 1973, que começou a ditadura Pinochet, tornou-se um país liberal. Significa dizer que a maior parte dos setores públicos foram privatizados. Ou seja, eu preciso pagar para o meu bem-estar social. E, em consequência disso, lógico que o Chile começa a melhorar sua situação, pois o Estado não carrega sobre os seus ombros o peso do ônus causado pelas despesas públicas. Então, ele consegue investir, ele consegue melhorar a situação. Mas, a partir do momento que eu privatizei, tudo é em dólar. E o dólar, realmente uma moeda comercial mais aceita no mundo, ele tem um câmbio livre dentro do Chile. E o Chile é exportador de commodities. Quando as commodities, o cobre está em alta. O que são commodities, professor? Commodities são produtos sem nenhum valor ou de menor valor agregado, onde eu não agrego tecnologia. Então, o preço no mercado é muito baixo. Se você comparar com o manufaturado, se você comparar com a tecnologia que você precisa importar. Então, é um país que vende, digamos, a matéria-prima básica. Não vende já um produto finalizado, então o valor é menor que ele recebe por aquele produto. Consequentemente, você tem uma diferença de moeda muito grande. Isso acontece no Brasil também. Nosso carro-chefe de exportação hoje é soja. E a soja é uma commodity. Então, a diferença é real, ela é presente, ela é grande. Então, a vida no Chile passa a ser cara. Para o indivíduo que ganha um salário 25% menor do que aquilo que aumenta anualmente no Chile, por exemplo, uma casa, 150% o aluguel de uma casa, aumentando, e o cara teve um aumento de 25%, a diferença passa a ser muito grande. E ele se sente asfixiado. É uma maneira, então, dele protestar. Então, começou ali por conta da passagem do metrô, que aumentou um pouco mais de 3%, e é bastante aumentar 3% para quem usa um transporte público todos os dias, mas é uma situação que vem vindo no Chile, que não passa só pelo transporte. Não. Como estava falando a rede de relacionamento social, essa é a ponta do iceberg. Eu diria, essa é a cereja do bolo estragado. Esta é a panela de pressão sem a válvula de escape. Chegou o momento de explodir, e explodiu. São vários os problemas. A maioria dos chilenos reclamam da aposentadoria, por exemplo, do sistema previdenciário. O aposentado recebe 60% do valor do salário mínimo. Significa dizer que ele perde 40%. A previdência é lá privado. O Instituto Previdenciário é privado. O Estado não quer nem saber. Ele tirou o corpo fora. A partir do momento que você precisa de um médico especializado, só se for particular. O sistema de saúde é privatizado. O transporte é privatizado. As universidades, todas são privatizadas. A maioria dos jovens tem uma dívida vitalícia com a iniciativa privada pelo fato de querer estudar.
de querer fazer uma universidade. Então, diante de todas essas despesas e com um salário menor, transporte só foi exatamente a cereja do bolo estragado, a ponta do iceberg. Os problemas são bem grandes. Como eu disse, quando a commodity principal do Chile, o cobre, estiver em alta, está entrando muito dinheiro. Isto aconteceu quando? De 90 até 2008. 2008 tive a crise econômica nos Estados Unidos e os países, as potências, se retraíram, deixaram de comprar commodity. E não entra dinheiro. Não entrando dinheiro nestes países, eu não tenho como atender os benefícios sociais. E o que acontece no exterior, então, que o Chile é visto como um modelo para a América Latina, como a melhor democracia da América Latina, como a maior renda per capita da América Latina? A gente de fora acha que é o país a se viver, né? Por que a gente tem essa impressão e os chilenos não estão vivendo essa vida que a gente enxerga que eles têm? É realmente difícil entender melhor a democracia. Primeiro, eu disse para você que o sistema liberal do Chile começa numa ditadura, na ditadura do Pinochet. Logo após o Pinochet, eu tenho um sistema socialista, da Michelle Bachelet. Agora, o Sebastião Pinheira, que é um dos homens mais ricos do Chile, sem nenhuma sensibilidade política, sem nenhuma sensibilidade da classe pobre. Tão ingênuo que ele revoga a lei que aumenta o valor do metrô, achando que iria apaziguar o movimento. Não, pelo contrário, a situação ficou muito mais séria, a ponto de ter 18 mortes. E o presidente Pinheira decretou estado de emergência. Estado de emergência é quando você põe as tropas na rua. Estado de emergência é quando você regula o horário das pessoas estarem na rua. Ou seja, é como se fosse na época da ditadura. Então, existem chilenos que nunca viveram a ditadura de 30 anos atrás que estranharam esse tipo de movimento completamente diferente, que nunca aconteceu antes. Que Estado democrático é este? E a renda per capita que a gente diz também que é a maior da América Latina, ela não está na mão de toda a população, então. Pois é. Então não se esqueça, a renda per capita do Chile é de 15.900 e alguma coisa, 15.900 dólares. Significa dizer que por ano cada chileno ganha isso. Se fosse isso, eu não teria revolta, eu não teria manifestação. Eu vou explicar para vocês como é que se calcula a renda per capita de um país. Primeiro, você pega todo o PIB desse país, toda a riqueza produzida por esse país no espaço de um ano. Depois você divide esta riqueza por toda a população do país. É uma divisão do tudo pelo todos. Nesta conta, nesta divisão do tudo por todos, não entra esquema de corrupção. Eu não sei quanto, isso não entra na divisão. Não entra envio de lucros ilegais para o exterior. Não entra concentração de rendas. Então é fácil você ter uma renda per capita de 15 mil, enquanto que o Brasil tem uma de 9 mil, que também é falsa. Onde na conta não entra grande parte da verba que é desviada ou que está nas mãos de uma minoria. E aí estoura um protesto, como a gente viu acontecer no Chile. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, então, a gente continua falando sobre a crise na América do Sul. Até já!